Olá pessoal, tudo bem? Professor Vitor Dalton na área para fazer a correção das 14 questões de informática aplicadas para o concurso de escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais. Foi uma prova bem ao estilo da banca Fullmark e acredito que os nossos alunos tenham tido um bom desempenho na prova. Apesar do estilo de questões não ser um estilo que particularmente me agrade, acredito que a maioria de vocês também não. Alguns decorebas, caminhos de itens de atalho, mas enfim, não foi uma prova... Não vou dizer que foi uma prova fácil, mas foi uma prova previsível. Então vamos aqui corrigir as questões. Eu já adianto que eu visualizo uma questão um pouco controversa. Eu vou até indicar caminhos para aqueles que eventualmente desejarem fazer recurso. Mas já adianto que não é esse recurso maravilhoso dos sonhos, não. Apenas achei uma redação, assim... Na hora que a gente chegar na questão, você vai ver, vai entender com detalhes aí o que eu estou falando. Se você passou da prova, você vai ser chamado pela Polícia Civil de Minas, parabéns, arrebente lá na polícia, tá? Torço muito por você. Mas se não for dessa vez, aproveite a correção da prova para você colher ensinamentos e evitar que os mesmos erros que aconteceu com você agora se repitam no futuro, para que você na sua próxima prova você continue evoluindo, você continue melhorando. Tudo bem? Então vamos partir direto para as questões, que é o que te interessa. Então, questão 42, são exemplos de atalhos, padrão disponíveis na seção favoritos do Windows Explorer do Windows 7. Versão português, exceto. Questãozinha que incomoda, né? Porque traz pra gente aí esse decoreba de saber quais objetos estão em determinado local. Nos favoritos do Explorer do Windows 7, você vai encontrar por padrão área de trabalho, downloads e locais, tá? E aí por eliminação você teria que marcar documentos. Decorar os favoritos não é algo muito interessante, mas talvez ao você lembrar do estudo das bibliotecas do Windows, você lembraria que nas bibliotecas estão documentos, imagens, músicas e vídeos. E como os documentos estão nas bibliotecas, ele não está nos favoritos da área de trabalho. No favorito do Windows Explorer. Então a alternativa correta a marcar aí seria a alternativa B. 43. Considere o objeto abaixo do Microsoft Word, versão português do Office 2013. Acho que até falei dele na revisão de véspera, né? Então você tem uma caixa de texto com um texto estiloso, aplicado um estilo especial no texto. Isso é o quê? Isso é o WordArt. O WordArt não se confunde com Smart Art, que são elementos gráficos, não se confunde com símbolos, que são aqueles caracteres que você precisa digitar, mas não estão no seu teclado. E não se confunde com formas, que são elementos mais elementares, quadrado, círculo, seta, dentre outros. Questão 44. Considere a planilha abaixo do Excel, versão português do Office 2013. E aí você tem um objetivo elementar. Achei até bacana essa questão, porque trabalha justamente os conceitos de referência relativa e absoluta. Então você tem uma fórmula que foi colocada aqui. Essa fórmula será copiada e colada de C6 a C9. E aí pergunta-se qual a fórmula que deveria estar em C5, que ao copiar e colar em C6 a C9, você continua utilizando C2 como parâmetro de multiplicação. Referência absoluta. Então você vai copiar a fórmula. As fórmulas, ao serem coladas abaixo, continuarão a pegar as células que estão previstas aqui na coluna salário, porém, na hora de copiar o percentual, você vai manter a célula C2. Então você precisará usar o cifrão para preservar a célula C2 na fórmula, para que ela não seja deslocada. E aí a banca é detalhista, porque ela vem nas alternativas A e B, e ela quer que você conheça a referência absoluta e relativa mesmo. Ela não quer que você simplesmente coloque cifrão C e cifrão 2 e resolva o seu problema. Então você vai ter que manjar realmente de referência absoluta, relativa e mista. Copiou de C6 a C9, a fórmula permanecerá numa mesma coluna. Se ela permanece numa mesma coluna, eu não preciso travar a coluna na fórmula, né? Então permanece na mesma coluna. Porém, eu vou precisar travar a linha, porque ao deslocar colunas para baixo, eu não posso deixar C2 virar C3, C4, C5. Eu tenho que ter um travamento na linha. Então a alternativa certa é a letra B, porque você vai pegar B5 em C5 e multiplicar por C cifrão 2. Ao copiar para baixo, B6 multiplicado por C cifrão 2, B7 multiplicado por C cifrão 2 e por aí vai. Questão 45.
A opção do grupo incluir da guia mensagem, a versão português do Outlook, versão português do Office, permite, por exemplo, enviar um documento do Word como anexo em uma mensagem Nossa, olha como a banca ela foi maldosa aqui. Porque se você vai enviar um arquivo, ou uma imagem, ou um vídeo como anexo, você vai anexar arquivo. Tá? E aí, até alguns alunos falaram, professor, caí na pegadinha, eu li anexar documento, o enunciado estava para enviar um documento do Word, eu fui lá e marquei anexar documento. Infelizmente, eu vou te dizer, era exatamente isso que a banca queria. Ela queria que você fosse enganado pela alternativa B. Mas vai anexar qualquer tipo de arquivo, não só no Outlook, como em outras ferramentas de e-mail, o procedimento é anexar arquivo. Questão 46. Analise as seguintes afirmativas sobre ataques maliciosos, ameaças e vulnerabilidades. Item 1. Spoofing é um tipo de ataque em que uma pessoa programa o computador se disfarça, a fim de ganhar acesso a algum recurso. Existem vários tipos de spoofing. E-mail spoofing, você falsifica o cabeçalho de um remetente de e-mail. IP spoofing, você falsifica o IP em um determinado procedimento. Sim, spoofing, você se disfarça, você tenta enganar de uma certa forma a fim de ganhar acesso a algum recurso. E esse item aqui está correto. É agora que eu fico incomodado, tá? Item 2. Phishing é um ataque que busca obter informações financeiras, pessoais ou privativas por meio do uso de domínio falso. Você já deve ter percebido que o tempo todo eu já deixei na questão o link da cartilha CertBR, a cartilha Segurança na Internet, que é referência nacional, não só para o cotidiano, para as empresas, mas também para as bancas, na hora de trazerem ali os enunciados de questões de provas e definições de malwares e ataques. O que a cartilha CertBR traz? Ela traz que phishing é a utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Meio técnico, um site falso, um e-mail falso. Engenharia social é a lábia, essencialmente, que essa pessoa usa no e-mail, usa na página, para conseguir fazer o enganado achar que está falando com a instituição de verdade, para poder roubar dados financeiros ou pessoais dessa pessoa. O que me incomoda nessa definição de phishing da banca? É que ela fala por meio do uso de domínio falso. É só por meio do uso de domínio falso? Não é. Só por isso eu já poderia dizer que está errado. Agora, pode passar por um ataque de phishing você usar um domínio falso, mas que tem por objetivo enganar a pessoa e fazê-la achar que está no domínio verdadeiro? Pode. Então, a banca, nesse gabarito, ela deu apenas 1, né? E se você marcou 1 e 2, eu posso te sugerir elaborar um recurso, dizendo que, com base na cartilha CertBR, que está aí embaixo o link que você pode conferir, phishing é definido como utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Pode um eventual ataque de phishing valer-se do uso de um domínio falso, com o objetivo de fazer a vítima pensar que está no domínio verdadeiro. Então sugiro você, caso queira fazer recurso nessa questão, utilize as suas palavras para explicar. Está aí a definição do phishing, está aí a definição que a banca utilizou na prova e que cabe uma interpretação de dizer que usar um domínio falso pode fazer parte de um contexto maior de um ataque de phishing. E aí, como eu te falei, né, não é aquele recurso que a banca errou claramente, mas a redação da banca para essa questão não ficou legal. Então você pode tentar fazer um recurso em cima disso que eu estou te falando, com suas próprias palavras, né? Recursos iguais são desconsiderados. Então faça um recurso com suas próprias palavras, argumentando nesses pontos que pode ser que a banca venha a modificar o gabarito ou anular a questão. Acho que as chances disso acontecer são de média para baixa. Terceiro, farming. Tipo de fraude que o invasor tenta enganar a vítima para fornecer informações particulares. Farming é uma variação de phishing, no qual você envenena um servidor DNS com o objetivo de fazer ele redirecionar para um site falso. Então, realmente, a definição que está aí está errada. O gabarito da banca é 1. Entendo que um recurso pode mudar o gabarito para B, ou mesmo anular a questão, porque a redação da questão está ruim.
Prossigamos. 47. O tipo de malware que modifica ou substitui um ou mais programas existentes para ocultar o fato de que um computador tenha sido comprometido, ocultando vestígios de ataque, por definição perfeita de rootkit, tá? Rootkit é justamente um programa, um conjunto de programas e técnicas para apagar os vestígios de um ataque. Então, realmente, é a alternativa B. Não se confunde com o Cavalo de Troia. Cavalo de Troia é programa legítimo, que faz atividade oculta sem o usuário saber. Programa que parece legítimo, mas faz uma atividade oculta sem o usuário saber. Spyware é um programa espião. E o Worm é aquele programa que se autopropaga pelas redes. 48. A opção de menu do LibreOffice Impress 5.4.7, versão português, que permite acessar o slide mestre, onde é possível adicionar elementos que deverão aparecer em todos os slides da apresentação que utilizam o mesmo slide mestre. Esse tipo de questão não é o tipo de questão que eu gosto, não é o tipo de questão que eu acho fácil, tá? Mas foi até uma coincidência que a gente não só aborda, né, no curso completo, mas na revisão de véspera, o único item de menu que eu parei para revisar foi justamente o item exibir, porque você tem todos os modos de visualização, modos de exibição de apresentação, incluindo os modos mestre. Então realmente o gabarito aqui seria exibir slide mestre, é o gabarito letra B, né? Ah, professor, eu vi na revisão, mas eu não lembrei. Eu compartilho do mesmo sentimento. Esse tipo de questão não é o tipo de questão que é fácil de acertar. Se você lembrou e acertou, parabéns. Se você não lembrou e errou, infelizmente, esse tipo de questão, eu acho que a regra é errar, né? A regra não é acertar, não é tão fácil decorar esses itens assim. Questão 49, eu até deixei aqui, peço desculpas, mas vamos do jeito que tá. Em relação aos grupos de comando, de opções disponíveis nas guias do Microsoft Word, versão português do Office 2013, considerando a configuração de instalação padrão, correlacione as colunas a seguir. Não é o tipo de questão que a gente gosta, mas a gente estuda grupos de comandos e guias correspondentes, porque a gente sabe que esse tipo de coisa é cobrado em prova. Então, você tem que lembrar qual elemento pertence, qual grupo de comando pertence a qual guia do Microsoft Word. Tipo de questão, você tem que começar daquilo que você tem mais convicção para aquilo que você tem menos convicção, para você eliminar questões. Algo que eu acho que assim, tem que ser fácil para você, diante do que você estudou para esse concurso, é saber que grupo de comandos tabelas está na guia inserir. Cara, eu falo isso várias vezes ao longo do curso teórico, né? Guia inserir, tabelas. Depois a gente tem um capítulo só para falar de tabela do Word, que fica na guia inserir. Então tabela é guia inserir. Só de você fazer essa associação aqui, você já reduziria a sua quantidade de alternativas para duas. Tá? Você só poderia marcar a B ou marcar a C. Outro grupo que é mais fácil de lembrar. Na verdade, tem até um pequeno erro de ortografia aqui. Acho que a chance de você fazer um recurso em cima disso e anular a questão é baixíssimo. Você é livre para fazer se quiser. Mas o nome do grupo é estilos. E o grupo de comandos estilos fica na guia página inicial. Onde tem fonte, onde tem parágrafo, um dos grupos, a guia mais importante do Word, né? A guia página inicial, estilos está lá. Então só de você conseguir lembrar essas duas, você já conseguiria marcar a alternativa correta, que é a alternativa C. Temos a guia organizar, que fica em outra guia também muito importante, que é a guia layout de página, onde fica ali o configurar página, que é o grupo de comandos mais importante que tem lá. E o formatação de documento, esse sim, pouquíssimo importante, numa guia que é pouco importante. Acho até que essa guia design não devia ser cobrada em prova. Mas apareceu para você, você tem que usar realmente eliminação para poder acertar esse tipo de questão. A alternativa correta era a alternativa C. Questão 50. Considere a formatação de fonte do texto abaixo do Microsoft Word, versão português do Office 2013. Acho que a banca ouviu minhas reclamações daquela questão, que ela fez Versalete sem usar Versalete e agora ela corrigiu. Porque quais são as opções de formatação considerando todo o texto ou apenas parte dele? O texto está todo em Versalete, tá? De cara. Versalete, o corpo do texto, né, todos os caracteres estão naquele formato do maiúscula. Você difere o caractere maiúsculo do minúsculo por uma sutil diferença de tamanho. Então você percebe aqui realmente Versalete ao longo de todo o texto. E o formatado
está com o efeito sobrescrito, que é o efeito da potência, né? Você tem o logaritmo subscrito e você tem a potência, que é o efeito sobrescrito. Texto um pouco menor, deslocado para cima. Alternativa correta, letra C. Questão 51. Também não é um tipo de questão fácil, né? Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis nos grupos e guias do Microsoft PowerPoint. Versão português do Office 2013. Apagar, dividir e barras aleatórias são opções de transição de slides. Eu odeio exigir do candidato que fique decorando efeitos de transição e efeitos de animação. Pô, detesto, mas tá, está correto. Os efeitos que são citados aí são efeitos de transição. 2. O atalho de teclado Shift F5 inicia a apresentação a partir do slide que tiver selecionado. Isso aqui é obrigação sua saber, no estudo do PowerPoint, mesmo porque são os mesmos botões para o LibreOffice Impress. Shift F5 inicia do slide atual, F5 inicia do primeiro slide. Obrigação sua saber, você estudando e sabendo, você já diminuiria a quantidade de questões para ser marcada para 2. Então se fosse para chutar, você de cara já saberia que o item 1 está correto, e a sua dúvida ficaria no item 3. Esmaecer, surgir e dividir são opções de animação de elementos contidos em um slide. O item 3 também está certo. Eu acho, eu sou muito sincero, não fico pagando de sabichão. Eu mexo em PowerPoint o tempo inteiro. Eu trabalho com slides o tempo inteiro. E eu não fico decorando esses efeitos de transição e nem de animação, entendeu? Então eu não gosto, eu fico incomodado quando eu vejo esse tipo de questão em prova. Mas sim, todos os itens aqui estão corretos e a alternativa a ser marcada é a letra D. É por isso que, infelizmente, né, cada vez mais nas aulas de PowerPoint eu começo, pessoal, vamos prestar atenção aqui, tem efeito de ênfase, efeito de entrada, efeito de saída, né, tem trajetórias de animação, olha esses ícones, tem banca que gosta de cobrar, né, a foto do ícone e você saber o nome do efeito. Infelizmente nós temos que adaptar os nossos estudos àquilo que é cobrado em prova. Questão 52. Opa! Uma janela anônima. Cara, falou janela anônima, assim, eu vou respeitar, né, você que está lendo aqui o enunciado, né, mas quando começa a ver janela anônima no Chrome, eu já penso em Ctrl Shift N. Aí eu já vejo já vejo Ctrl Shift N entre as alternativas, eu marco logo, né, mas só para terminar de ler, né, em versão português, é um modo que abre uma nova janela para navegar na internet em modo privado, sempre que o Chrome salve os sites que o usuário visita. O atalho de teclado que abre uma nova janela anônima. Ctrl Shift N. Acabou. Exercício que para quem estudou é questão dada na prova. 53. O tipo de ameaça à segurança que um computador que consiste em um programa completo que se replica de forma autônoma. Cara, eu já procuro assim, cadê o worm nas alternativas, né? Para se propagar para outros computadores é o worm alternativa A. Tá? Vírus não se propaga automaticamente, spyware não se propaga automaticamente, spam não se propaga automaticamente. Se tivesse um bot, bot também se propaga autonomamente. Se tivesse um bot eu ficaria preocupado. Como só tem o worm aí nas alternativas, alternativa A também questão fácil para quem estudou. Questão 54. A função do LibreOffice Calc 5.4.7 versão português que verifica se dois textos são idênticos é... Essa daqui também vou mandar real. Eu nem sabia que a função exato existia. Agora eu sei que a função exato existe depois que essa prova passou pela minha vida. Tá? A função exato, ela verifica justamente isso. Se dois textos são iguais, ela retorna verdadeiro. Se não forem, retorna falso. E aí a banca dificulta, porque compara não existe como função. Igual não existe como função. E como você não decora as 500 funções do Calc, você não sabe se essa é uma função que você não estudou ou se é uma função que realmente não existe. Corresp existe e encontra a posição de um objeto numa matriz. Então corresp é aquela que você já tinha que ter certeza que não poderia marcar. As outras realmente fica a dificuldade. Se você já estudou, lembrava dessa função, parabéns. Se você chutou e acertou, melhor ainda, né? Gostoso quando a gente chuta e acerta. Mas se você não acertou essa questão, se você não acertou, não fique com dó na consciência não, que eu também acredito que a grande maioria das pessoas errou essa questão aí. Questão 55. São opções de menu do LibreOffice Impress. Tá? 5.4.7 versão português, é correto afirmar que
outra questão decoreba, né? Em que item, né? Esse item está em que menu? A alternativa correta a ser marcada é a alternativa A, porque realmente a animação ela está no menu formatar. Então este era o item a ser marcado e os demais estão errados. Aí a banca vai fazendo as coisas realmente só para te deixar confuso. Também essa última questão considero uma questão bastante difícil. Se você errou, você não está fora da média. Eu acho que parabéns para você que acertou. Se você errou, você está na média. Realmente, quando você tem muitas questões de informática, soube de alunos nossos que fecharam a prova, parabéns. Mas quando tem muita questão, fechar realmente é difícil. Então acredito que se você fez 10 questões ou mais na prova, você está de parabéns. E se você fez menos do que 10 questões, há margem no seu estudo para você obter notas melhores sem ficar sendo vítima dessas questões que são muito decoreba, tá? Haveria margem aí para você ter um desempenho um pouco melhor, é o meu entendimento, a minha opinião. Com isso, eu encerro essa correção. Se você ficou aqui até o final, né, não vai embora, queria só pra gente passar mais algumas coisas para você. Primeiro, né, se você gostou ou não gostou do vídeo, deixa o seu like, o seu dislike e comente, né, quais são os pontos. Se você não concorda, se você acha que você viu mais algum recurso, se você foi meu aluno e foi mal, pô, professor, não fui bem nessa parte, não peguei legal essa parte. Se você foi meu aluno e foi bem, também comente, diga o que você achou. Vai ser um prazer, eu gosto muito de responder a vocês aqui nos meus vídeos do YouTube, para manter esse contato com vocês, para que a gente consiga, como professor, né, sempre evoluir, sempre continuar melhorando como profissional. Aproveite para se inscrever no meu canal se você vai estudar informática para concursos no futuro. Ative o sininho para receber notificações quando novos vídeos forem publicados. E aproveite aqui nas minhas redes sociais, ó. Me siga aqui no meu Instagram, Vitor Dalton, facinho de achar. Me manda um direct por lá também, diz se você foi bem ou não foi mal nessa prova, se está estudando, tá? É um prazer estar em contato com vocês para cada vez poder continuar ajudando mais que você conquiste os seus resultados no universo do concurso público. Eu sou o professor Vitor Dalton, agradeço a sua atenção e prossigamos estudando.